Voltamos, Aline. Tá tremendo, na. Muito bom. Aline, eu vou começar a live de hoje com uma pergunta que você fez no. Eu abri uma caixinha uns 3 dias atrás, perguntando dúvidas, né, sobre assunto, etc. E aí uma galera perguntou algumas coisas muito legais, mas eu gostei muito da sua pergunta, que era por que a gente tem tanta tendinite quando faz CrossFit? E e aí eu vou começar com esse tema hoje. É muito comum mesmo, eu tenho visto nos últimos 3 anos uma quantidade grande de tendinites, mas eu não só no CrossFit, eu também vejo algumas nos corredores, só que são tendinites diferentes, né? Nos CrossFitters é mais em ombro e nos corredores mais em glúteo e joelho. E aí a gente tem alguns motivos e algumas coisas para colocar em questão sobre isso. Primeiro, no CrossFit, o maior índice de lesão, a articulação que mais se lesiona é sim o ombro e não a lombar, como a maioria pensa. O ombro é o que a gente mais machuca. E aí tem alguns motivos para essa lesão. Um dos motivos é a falta de flexibilidade que a gente tem na articulação. O ombro é uma articulação que tem todos os sentidos, todos os planos de movimento. E então ela desenvolve um papel de muito uso no nosso corpo, no nosso dia a dia. Quando a gente quando falta flexibilidade, é verdade, né, velhinho? Quando falta flexibilidade nesse ombro, é um problema, porque no CrossFit você faz exercícios onde o teu ombro vai ser alongado o tempo todo e com uma sobrecarga. Outros casos é justamente o contrário, é um excesso de flexibilidade na articulação, que é o meu caso. Eu sou muito flexível e é um flexível ruim, porque o excesso de flexibilidade também não é ideal para o movimento perfeito. E aí você alonga demais quando deveria estar parando aquele movimento. Então a gente tem falta ou excesso de flexibilidade ou falta de musculatura profunda, de músculos estabilizadores, que é uma outra questão onde eu quero entrar. Eu vejo que nos boxes de crossfit, nos boxes de CrossFit, as pessoas não dão exercícios estabilizadores. E quando a gente tem um tempo de treino, a gente precisa fazer essa musculatura como aquecimento todos os dias. São raros os lugares onde eu vejo essa estabilização acontecer. Quando você trabalha exercícios de músculos grandes e complexos, sem ativar os músculos menores que envolvem as suas articulações antes, a gente pode... Ele não está aquecido na hora que você vai para o complexo e aí você não ativa ele direito, ou você simplesmente, sei lá, não usou ele direito, ou sobrecarrega ele porque ele leva como se fosse um susto. Ele estava lá não tão ainda preparado e você teve que usá-lo de bate-pronto, e aí isso inflama essa musculatura, o que também não é tão interessante. E outro caso, falta de evolução por níveis. Às vezes a galera entra e é iniciante, e aí do nada começa a fazer treinos muito mais intensos do que ela deveria. Ela pula um nível. É igual você subir uma escada. Você tem que subir a escada degrau por degrau, degrau por degrau. E aí do nada você resolve subir a escada a cada 2 degraus, a cada 3 degraus. Você está pulando etapas. Quando você pula etapas, você sobrecarrega o seu corpo. Quando você sobrecarrega o seu corpo, você sobrecarrega seus músculos estabilizadores. Eles não aguentam o tranco, porque eles são pequenos. E aí inflamam. Toda essa
Então, o excesso de flexibilidade ou a falta de flexibilidade, a falta de força desses músculos menores, ou pular níveis, pular etapas, tudo isso inflama a tua articulação. E daí vem a tendinite. Eu acho que o caso que eu mais vejo é o caso dessa escadinha sendo pulada aí de a cada 2, 3 degraus. Eu já vivi isso. Eu, em 2016, treinava já muito bem e resolvi que eu ia fazer o treino performance do box que eu treinava, que é um box muito intenso, de treinos muito intensos e com atletas muito bons. Só que eu, apesar de ser treinada a vida inteira e de ter um histórico de exercício a vida inteira, não sou uma mulher assim tão forte para ser uma atleta de CrossFit. Por mais que eu seja professora, por mais que eu tenha um histórico de mais de 10 anos de exercício, 20 anos de exercício. E aí eu mudei a minha maneira de treinar simplesmente eu treinava 4 vezes por semana a 5 vezes por semana, 1 hora de CrossFit. E aí eu entrei no Performance e aumentei mais 2 blocos de treino antes da aula de CrossFit por mais 3 vezes na semana. Eu aumentei 3 horas de treino a mais na minha semana, do dia pra noite. E o que aconteceu? Foi muito rápido para acontecer isso. O meu ombro lesionou. O maior índice de lesão é no ombro. Por quê? Porque eu treino errado? Porque o CrossFit faz mal? Não, nenhum dos dois. Porque eu pulei etapas. E eu vejo que a maioria das pessoas, quando chegam lá no 2º ano, pulam etapas. E então tenham em mente o que o treinamento em si é maravilhoso. Eu acho que isso eu não preciso, falar para vocês. Eu sou super a favor. Eu acho que é o que mais resolve mesmo, é o mais legal, motiva as pessoas e funciona. Só que quando você entra no box, você precisa começar iniciante, treinar como iniciante e subir degrau por degrau. Eu acho que esse assunto em especial foi principalmente para os meus alunos mais antigos. Agora, para os meus alunos mais novos, o que eu tenho para dizer para vocês? O início do treinamento de CrossFit é muito legal. E você não precisa se preocupar tanto com essa questão que eu acabei de falar agora. Porque você é iniciante, esse é um problema que atinge muito mais quem já sabe treinar. O que eu indico para vocês é, daqui poucas semanas, eu vou ensinar para vocês uma sequência de exercícios para iniciantes no CrossFit. Uma sequência de exercícios que você não vai precisar passar por esse problema que eu acabei de falar agora. Sabe por quê? Porque eu vou ensinar vocês a mobilizar o seu ombro e vou ensinar vocês 3 exercícios que você pode ter na manga e aquecer com eles desde já, e quando você chegar lá, você vai estar preparado e aí você não vai ter esse problema que as pessoas às vezes reclamam que tem, entendeu? Aonde eu quero chegar? Existe um processo que você não vai precisar sofrer, onde você não vai sofrer no futuro, que são alguns alongamentos e alguns exercícios muito simples que dá para fazer até em casa, que aí você não vai ter mais esse perigo de sobrecarregar, por exemplo, o seu ombro. Entenderam o que eu queria dizer? Eu vi um artigo. Bom, deixa eu primeiro falar o que a Aline está perguntando aqui. Pri, com certeza você vai começar a fazer. Eu tenho certeza absoluta e eu faço questão de te ensinar. Então, vai ser muito legal. Aline, principalmente quando você está começando, Pri, se for um lugar profissional, eles prestam muita atenção. Eu não sei o que a Pri tinha falado, mas se for um lugar bom, realmente vão prestar muita atenção.
Tem um box aqui no Tatuapé bem legal na minha rua. Poxa, que legal. Hoje em dia o CrossFit ele tá muito disseminado, né? Então a gente encontra box em vários lugares mesmo. Eu acho que você pode ter um bom feeling, né? Quem já treina tem um bom feeling de ir ver se você tá recebendo atenção ou não. Eu acho que quem não treinava, que tem mais dificuldade de perceber esse tipo de coisa, sabe? Eles indicam o peso, sim. A gente tem 3 categorias de peso, geralmente. E aí você começa na categoria mais iniciante e vai sentindo a sua evolução e vai aumentando de peso. Que mais, gente? Nossa, eu já fiquei falando 20 minutos. Meu Deus. Vocês conseguiram entender o que eu falei sobre... hoje eu peguei em especial o ombro, porque é o que a gente mais vê de casos de lesão no CrossFit. E vocês conseguiram entender esse lance de... Cada ser humano é um ser humano e a individualidade tem que ser preservada. E eu acho que se você se conhecer, você não vai ter problema. Você só precisa saber o que você precisa no seu corpo para chegar lá naquele determinado lugar mais alto aí de performance, que são os alongamentos, que é a persistência nesses alongamentos, não desistir. Às vezes você, por exemplo, o Belinho, não sei se ele tá aí ainda, ele tem muita dificuldade com flexibilidade, muita mesmo. Mas mesmo assim ele treina CrossFit e eu acredito que se ele treinar um pouquinho de flexibilidade todo dia, ele não vai virar um cara super elástico, a genética dele não permite. Mas com certeza os movimentos dele, ano após ano, vão ficar melhores, vão ficar cada vez melhores. E aí a gente chega num certo período que você, por exemplo, tá, Belinho, que é o platô. Platô é quando a gente estagna, a gente entra, cresce e estagna. Quando você estagna, você tem que ter paciência e ficar um bom tempo estagnado, porque aí a sua curva de crescimento dali para frente vai ser mais devagar. E quando a gente tenta continuar crescendo muito rápido, quando já está em platô, é que existe também o problema de alguma possível lesão. E isso serve para qualquer esporte, não é só para CrossFit não, isso serve para corrida, isso serve para tênis, isso serve até para musculação. Alguém perguntou, o que mudou no seu corpo desde que começou a treinar? Mudou muita coisa em relação à musculatura? Em relação à musculação, você quis dizer? Mudou muito. O primeiro ano, eu senti uma queda absurda no percentual de gordura. Absurda. Como nunca na vida tinha acontecido antes. E eu vejo muito isso nos meus alunos. Uma diminuição grande no percentual de gordura. Para depois do segundo ano em diante, quando você já está um pouco mais adaptado aos treinos e um pouco mais forte, um aumento também da massa magra. Mas o meu corpo melhorou muito depois do CrossFit, muito mesmo. Eu sempre fui, sei lá, não sei a palavra certa, atlética, talvez. Eu sempre fui da área, mas a diferença foi muito grande. E eu vejo muito isso tanto em homem quanto em mulher, porque o gasto calórico da atividade é muito mais alta do que o gasto calórico da musculação. Se a gente fizesse musculação com a mesma vontade que a gente faz CrossFit, talvez as coisas ficariam mais iguais. Mas é muito raro, eu conheço pouquíssimas pessoas que treinam musculação na mesma intensidade que treina CrossFit. Assim, conto numa mão as pessoas que eu conheço, e eu conheço muita gente, que treinam a musculação na mesma intensidade que todos os meus alunos treinam CrossFit. Então, gente, não tem segredo. Treinei numa intensidade mais alta, é óbvio que vou ter mais resultado. Principalmente estético. CrossFit pode ser feito em casa? Ai, que pergunta boa, né?
Que pergunta boa, Su. Depende. Tem gente que diz que pode. Tem gente que diz que não pode. Aí depende de quem você quer ouvir. Depende de quem você quer dar ouvidos. O CrossFit ele tem 3 elementos: a ginástica, os exercícios cíclicos e o levantamento de peso olímpico. Eu acho que se você for supervisionado por um profissional, pode ser feito em casa. Sozinho, não indico, não é o certo. Então, eu acho que essa regrinha, Priscila, ela falou assim: tenho só medo de voltar a doer meu joelho, mas entendi que se começar a doer, para. Essa regrinha é muito simples e vale para tudo na vida com relação a esporte, atividade física. Se você tem que saber primeiro diferenciar o que é uma dor muscular do que é uma dor articular. Essa coisa você só sabe treinando. Quando você treina, você sabe o que é uma coisa e o que é uma outra. Opa, perdão. Que susto que eu levei. Quando você treina, você sabe o que é uma e o que é outra. Eu não sei porque tá caindo meu celular hoje. E quando você sente uma dor articular, você para de fazer o que você estava fazendo, porque vai te machucar. Se você não tá sentindo dor, continua. São muito raras as lesões que você tem e não sente nada. Tipo, veio do nada, não sei de onde veio. Isso é muito raro acontecer. Sempre você vai sentir. A não ser na lombar. Lombar é uma coisa meio... Quem tem lombar chata, me pergunta. E quando vai fortalecendo, vai parando de doer. Sim. E aí, Pri, o que acontece? Poxa, não fiz porque doeu. Mas calma, dá um passo para trás. O que eu posso fazer desse mesmo exercício, dessa mesma região, sem a dor? Um agachamento, por exemplo. Poxa, eu sinto dor no meu joelho agachando. Não faz. Mas peraí, eu preciso não agachar? Não. Você pode agachar numa cadeira. Senta e levanta da cadeira. Isso é o básico do dia a dia. A gente tem que ensinar isso para os nossos pais, para os nossos avós. Um agachamento é tudo. É importante para a sua vida. Um agachamento com as costas na parede, parado, isométrico, isso vai fortalecer de uma maneira que você não faz ideia. E aí, logo, você vai tentar de novo e vai conseguir. Outra coisa muito importante, técnica. Técnica é tudo. Se você tem uma boa técnica, um bom professor para te ensinar a técnica, você também provavelmente não vai sofrer com isso. Eu tenho 3 ligamentos rompidos no tornozelo e o CrossFit ajudou muito com a minha mobilidade. Ajuda, a gente acha, né, que tem essa fama de tanta lesão, e eu tô abrindo até essas discussões para falar sobre isso, mas a verdade é que ele fortalece tanto que ele salva muitas lesões, né? Eu, por exemplo... Gabriel me mandou mensagem e eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa, era só pra eu não esquecer. O que eu tava falando? Sobre o Gabriel ficou me mandando mensagem, ficou aparecendo aqui, ó, eu me perdi. Desculpa. Do fortalecimento. Outro exemplo meu. Eu sou ex-bailarina profissional e tenho frouxidão ligamentar. A minha patela, ela saía assim, a cada 6 meses, a cada 1 ano pelo menos o meu joelho, ia pra sair, era horrível. Eu tinha um tempo enorme de recuperação e paciência, era da minha vida, etc. Quando eu entrei pro CrossFit, deu 1 ano de treino, eu fiquei um tempão sem nunca mais luxar a patela pela frouxidão, porque depois de 9 anos, 12 anos que eu já treinava, pela primeira vez na vida, finalmente tive uma coxa forte o suficiente para segurar o joelho, coisa que eu nunca tive no balé, coisa que eu nunca tive quando eu era professora de musculação. Então, o treinamento, o fortalecimento, ele é tão
bom, foi tão favorável que salvou a lesão pré-existente que eu tinha. E aí, olha que link interessante. Pri, se você tem uma lesão pré-existente, muito possivelmente o fortalecimento que o CrossFit vai te trazer pode salvar a sua lesão e você nunca mais ter que pensar sobre ela. Sim, você é um caso vivo, né, Ricardo? O Ricardo falou, eu nem agachava quando comecei o CrossFit, sou muito ruim de mobilidade. Gente, muito ruim é muito ruim mesmo, mas melhorei muito. Dai, fala o quanto as pessoas evoluem em relação ao corpo no começo. Eu acho que eu já respondi. Eu acho musculação muito chato. Isso é gosto, né? Tem gente que odeia, tem gente que ama e não gosta do lance do CrossFit do sufoco. Então, isso é muito pessoal. No geral, eu vejo mais as pessoas gostando da interatividade e do lance em conjunto, do grupo, né? Mas algumas pessoas não gostam e tudo bem, isso é gosto. O importante é treinar o que você gosta, não é? Eu conheço muita gente, Suzana. A Suzana falou, eu não gosto de ir pra academia, e deu um monte de risada. Eu conheço muita gente de verdade, que não é papo, muita gente que não gosta de ir pra academia e se identificou no CrossFit justamente por ser diferente da academia. Eu acho que é por causa do grupo, né? Tudo que é em grupo é mais legal, uma comunidade é legal. O legal do CrossFit é que é uma aula com começo, meio e fim, diferente da musculação, que é um pouco solto em relação aos exercícios. CrossFit você segue um cronograma na aula. Na musculação você também segue um cronograma, mas você é livre pra não fazer, né? No CrossFit você não tem muito essa liberdade. Sim. Qual idade para começar? O Hugo está com 15 anos. Eu acho que 15 anos é uma idade boa, já tenho o teens. O que eu indico para os adolescentes lembra da história da escadinha? Subir um degrau por vez? Quando você é adolescente, quase adulto, você tem que subir essa escada mais devagar ainda. Ainda mais com esses hormônios à flor da pele querendo carregar cada vez mais peso. Um degrau de cada vez. E já pode começar. Tinha preconceito quando falávamos de CrossFit, hoje sou louca, treino e quero mais. Isso é um vício que quem tá no primeiro ano é muito legal. Quem tá no primeiro ano, nossa, ama, divulga, fala. Nossa, Aline, por favor, eu tô com pouco tempo, eu queria que você anotasse isso e me mandasse. Eu gosto do fortalecimento mental também, de aprender a ficar confortável no desconfortável. Perfeita colocação e vai ser o tema da semana que vem. Aqui na Califórnia tem CrossFit, mas nunca fui ver como funciona. Eu estudei na Califórnia, Suzana, e é o melhor lugar do mundo em CrossFit. Então eu acho que você deveria procurar um box amanhã. Mentira, amanhã não, porque tá em pandemia. Quando acabar a quarentena. Gente, infelizmente eu tenho que terminar essa live. Mas na semana que vem tem mais e eu vou falar sobre duas coisas, sobre o trabalho mental e sobre os exercícios que eu quero ensinar para vocês no curso que eu vou abrir daqui um mês, exercícios pré-CrossFit, exercícios estabilizadores de mobilidade e exercícios que vão permitir que você não se lesione na sua jornada aí rumo ao sucesso, maravilhosos. Ai, que bom. Por favor, me mandem feedback. É muito importante pra mim. Feedback do que precisa, do que não precisa, o que vocês quiserem. Vai ser muito importante pra mim, tá? E até semana que vem. Semana que vem, mesmo horário, mesmo dia, eu vou fazer de novo e eu vou abordar outro tema. Eu não vou falar de ombro, eu não vou falar desse tipo de lesão, eu vou falar sobre o lance mental e vou falar um pouco sobre exercícios preventivos, tá bom? Um beijo, obrigada, gente, até semana que vem. Tchau, tchau!